Salve, estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos o sétimo simulado de Direito do Trabalho, focado para quem vai prestar a primeira fase da OAB. Vamos ver pontos importantes, assuntos já cobrados pela banca FGV nos últimos exames. E antes de começar o simulado, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixa seu like nesse vídeo, que assim você ajuda. Esse projeto está cada vez mais trazendo simulados, aulas e dicas para vocês que vão prestar a prova da OAB. E vamos à primeira questão agora. FGV, questão 1. Gilda e Renan são empregados da Sociedade Empresária Alfa Calçados Ltda há 8 meses, mas em razão da crise econômica no setor, o empregador resolveu dispensá-los em outubro de 2018. Nesse sentido, concedeu aviso prévio indenizado de 30 dias a Gilda e aviso prévio trabalhado de 30 dias a Renan. Em relação ao prazo máximo previsto na CLT, para pagamento das verbas devidas pela extinção, assinale a afirmativa correta. Então vamos às possibilidades aqui, sobre o aviso prévio. Letra A. Ambos os empregados receberão em até 10 dias contados do término do aviso prévio. Exato, essa é a nossa resposta. Está lá no artigo 477, parágrafo 6º da CLT. Então, após a rescisão de contrato, que nesse caso é com o término do aviso prévio, ele coincide, então, com o término do aviso prévio, que é o término do contrato, é o dia da rescisão, caracterizado aqui, vai contar 10 dias desse término para pagar os funcionários, para pagar as verbas rescisórias. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos ao erro das outras. Letra B. Gilda receberá até 10 dias do término do aviso. Certo. E Renan até o primeiro dia útil seguinte. Errado. Letra C. Gilda e Renan receberão seus créditos até 10 dias contados da concessão do aviso prévio. Não é da concessão, é do término, não do começo. Letra D. Gilda receberá até o primeiro dia útil seguinte ao término. Errado. Então, a resposta correta é a letra A. Próxima questão agora. FGV, questão 2. Em determinada localidade, existe a seguinte situação. A convenção coletiva da categoria para o período 2018-2019 prevê o pagamento de adicional de 70% sobre as horas extras realizadas de segunda-feira a sábado. Ocorre que a Sociedade Empresária Beta havia assinado um acordo coletivo para o mesmo período, porém alguns dias antes, prevendo o pagamento dessas horas extras com adicional de 60%. Então aqui temos o caso, nessa questão, de um acordo coletivo, falando que as horas extras iam ser pagas com adicional de 60%, e temos uma convenção coletiva falando de 70% sobre as horas extras. Vamos lá, de acordo com a CLT, assinale a opção que indica o adicional que deverá prevalecer. Ponto interessante aqui da matéria de direito do trabalho. Letra A. Prevalecerá o adicional de 70% por ser mais benéfico aos empregados. Errado. Letra B. Diante da controvérsia, valerá o adicional de 50% previsto na Constituição Federal. Errado. Letra C. Deverá ser respeitada a média entre os adicionais previstos. Errado. E letra D. Valerá o adicional de 60% previsto no acordo coletivo, que prevalece sobre a convenção coletiva. Exato. É isso mesmo. Essa é a nossa resposta. Está lá no artigo 620 da CLT. Sempre que tiver uma convenção coletiva falando sobre determinado assunto e um acordo coletivo falando sobre esse mesmo assunto, o que vai prevalecer é o acordo. Porque o acordo coletivo é quando tem um acordo entre o empregador, diretamente ele, com o sindicato dos empregados. Então, nesse caso, ele prevalece do que a convenção coletiva, que é aqueles casos que tem uma negociação coletiva entre o sindicato do empregador, do patrão, com o sindicato dos empregados. Então, resposta correta, letra D. Vamos agora para a próxima questão. FGV, questão 3. Uma sociedade empresária do ramo de informática, visando a redução de custos, decidiu colocar metade de seus funcionários em teletrabalho, com possibilidade de revogação caso não desse certo. Sobre o regime de teletrabalho, com base na legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa correta. Então, sobre teletrabalho aqui é essa questão. Vamos às possibilidades. Letra A. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo o prazo de transição mínima 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Exato, essa é a nossa resposta. Está no artigo 75C, parágrafo 2º da CLT, artigo que fala sobre o teletrabalho. Então,
Para a transferência do teletrabalho para o presencial, precisa apenas da determinação do empregador, cabe ao empregador decidir. Então ele tem esse direito de pedir, de exigir que o empregado saia do teletrabalho e volte para o trabalho presencial. E tem que dar um prazo mínimo para essa transferência de 15 dias. Diferente de quando é o presencial para o teletrabalho. Nesse caso, aí precisa da concordância das duas partes, mútuo consentimento. Aí vai poder ter essa alteração do presencial para o teletrabalho. Mas no nosso caso em tela, não precisa dessa concordância, apenas é uma determinação que cabe ao empregador, se ele quiser, um direito dele. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos ao erro das outras. B. Os materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho representam utilidades e integram a remuneração. Errado. Tudo que o empregador dá para o empregado para o trabalho, para ser ferramenta para o trabalho, isso não é considerado salário. Então, está errada a letra B. Letra C. A jornada do empregado em teletrabalho que exceder o limite constitucional será paga como hora extra. Errado. Teletrabalho está fora do controle de jornada de trabalho. Não faz parte, não tem limite de jornada de trabalho, então não há de se falar em horas extras. Letra D. A empresa pode implementar por vontade própria o teletrabalho, sendo desnecessária a concordância expressa do empregado. Como eu já tinha falado, para o teletrabalho, o empregado está no presencial. Para o teletrabalho, vai precisar concordância do empregado, sim. O que não precisa de concordância, como vimos na letra A, é quando ele está no teletrabalho e aí o empregador pode exigir que ele volte para o presencial. Então, resposta correta, letra A. Continuando. Tá gostando do simulado? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like nesse vídeo e me segue lá no Instagram. Sempre que tem vídeo novo aqui no canal, eu divulgo por lá, além de dicas, informações para vocês que vão prestar a prova da OAB. E agora vamos para a próxima questão do simulado. FGV, questão 4. O Sindicato dos Empregados em Tinturaria de determinado município celebrou, em 2018, acordo coletivo com uma tinturaria, no qual, reconhecendo-se a condição financeira difícil da empresa, aceitou a redução do percentual da FGTS para 3% durante 2 anos. Sobre o caso apresentado, de acordo com a previsão do CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. É válido o acerto realizado, porque fruto de negociação coletiva. Aqui tem pontos que podem ser negociados através de negociação coletiva, porém existem outros direitos trabalhistas que não podem ser objeto de negociação coletiva para diminuir ou para retirar totalmente, nem para diminuir nem para retirar. Então é isso que a gente tem que analisar aqui. E o caso da FGTS não pode, é um dos que não pode. Então a letra A está errada. B. Somente se houver homologação de acordo coletivo pelo seu trabalho. Errado. Não pode nem ser objeto FGTS redução ou retirar totalmente. Não pode ser objeto nem de acordo, nem de negociação. Alternativa C. A cláusula normativa em questão é nula, porque constitui objeto ilícito negociar percentual de FGTS. Correto. Está lá no artigo 611b, inciso 3. Então esse artigo da CLT, ele vai falar todos os direitos trabalhistas que não podem ser reduzidos ou retirados. O FGTS é um deles. Então a resposta correta é a letra C. Vamos ao erro da D. Letra D. A negociação acerca da FGTS exigirá que ao menos fosse pago metade do valor. Errado. Não tem esse dispositivo aqui na CLT falando sobre isso. Então a resposta correta é a letra C. Não pode ser objeto de negociação coletiva, acordo coletivo, não pode. Assim, futuros doutores, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Tivemos um simulado importante de matérias que podem cair na sua prova de direito do trabalho. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!